Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. Deixa o seu like e se inscreva. Pessoal, vamos agora acompanhar o react do programa Bate Pronto da Jovem Pan Esportes, onde o Pilhado e o Vampeta debatem a declaração do Tite. Tite pediu o apoio da torcida. O Flamengo vai jogar 5 jogos em casa nesse final do Campeonato Brasileiro e buscar a primeira vaga na Libertadores e, quem sabe, com os tropeços ali do Botafogo, buscar esse título para tentar salvar a temporada de 2023. Link na descrição para o canal do Jovem Pan Esporte no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo. Ele pega Palmeiras e Bragantino em casa. Se ele botar 6 pontos aí, ó, dentro dessa tabela aí, ai meu Deus. Você acha que o Flamengo vai brigar pelo título brasileiro? Vai. Mas é o que você fala, se o Flamengo ganhar esses 2 jogos, mas são 2 jogos difíceis. É o Red Bull Bragantino e é o Palmeiras. Porque tem que brigar desses 2 pra ganhar o título, porque esses 2 estão lá pra brigar. Se o Flamengo tropeça quarta-feira contra o Palmeiras, fica ameaçado até pra pré-Libertadores. E tem o Red Bull Bragantino que ele vai estar com a sede, que ele tomou 4 no jogo de ida, né? Não, ele ganhou de 4. Aonde? O Red Bull ganhou do Flamengo de 4. Isso que eu tô falando, ele tem a sede do Red Bull que meteu 4. No primeiro turno que ele vai querer Achei que você tava falando da sede de vingança do Red Bull. Não, a vingança de quem? Do Flamengo. Do Flamengo que tomou 4. É, mas ó, é aquele negócio, Vamp. É difícil você acreditar nesse Flamengo. Aí sim. Com a forma como esse Flamengo é instável nesse campeonato. O anormal, o Flamengo e o Palmeiras não tá, né? Na Libertadores, os dois, pelo amor de Deus, não dá. Isso todo dia. Palmeiras, Flamengo e River, nenhum deles está na final, é uma vergonha. Uma vergonha. Isso aí. Um fracasso, uma vergonha. Eles estão muito à frente dos outros. O Palmeiras e o Flamengo aqui no Brasil, você só admite que os dois não façam a final se eles se cruzarem no caminho. Não tem sentido. Aí um teve um ano infeliz e tal, e o outro chega e ganha, que é o que tem acontecido. Fora isso, não tem o menor sentido. Não tem sentido. É uma disparidade absoluta. É uma disparidade absoluta. Não tem. Mas é uma disparidade absoluta. Mas o futebol que o Flamengo joga nesse ano não tem disparidade nenhuma. Daí é culpa do Flamengo. Pelo contrário, é uma vergonha. É culpa do Flamengo. Você vê, você mesmo falava ontem, 1,3 bilhão, não sei o quê, de lucro. Palmeiras com 2 estádios, com as situações, ganhando um caminhão de dinheiro, tudo bem. E os outros? Você vai perguntar do Flamengo, o Flamengo estava sem Gerson, o Flamengo estava sem Bruno Henrique, sem Gabigol. Olha as opções ainda que teve. Pois é. De opção de sair jogando. Pois é, o que eu tô falando. Não dá pra você não... Pô, olha o Fluminense. É duro, cara. É um negócio... Você viu a oscilação que teve o Fluminense? Claro, lógico. Ainda assim, ele tem que contar com o tropeço de outros co-irmãos. Tá? Mesmo ele não decepcionando, tem que contar com o tropeço do Botafogo, tem que contar com o tropeço do Bragantino. Eu sei que tem jogos diretos. A matemática vai ficar fazendo assim. Ele vai torcer que o Grêmio tire ponto do Botafogo. Hoje vai torcer porque o Botafogo vem aqui o Botafogo vai vir aqui em Bragança. Nessa rodada o Botafogo pega ponto, ele ganha do Bragantino. Pra ele deu um empate. Entendeu? Empate, Botafogo. Isso que eu tô falando. O Palmeiras é ótimo. Isso aí. Isso que eu tô falando. O Botafogo vem aqui. O Flamengo ganha do Bragantino, ganha do Palmeiras. O Botafogo vai vir aqui enfrentar o Red Bull também, querendo o título. Abre tudo. Na hipótese do Botafogo ganhar do Vasco hoje, já o discurso já começa a mudar de novo. O Campeonato Brasileiro... Sim, porque ele volta a ter possibilidade de 9. É lógico. Professor, por pontos corridos, eu acho que em nenhum momento, desde quando tem os pontos corridos, nunca chegou assim, 5 times tendo chance de ser campeão, né? Eu acho que Não, também momento... queda o número de times. Porque a gente tá falando aí, parece que não, o Grêmio tem 3 pontos atrás dele. Mas é o problema, o Grêmio... Gente, vocês estão falando só do Grêmio, o Atlético Mineiro então tem chance. Se o Flamengo tem 53 e tem chance, o Atlético Mineiro tem 53 e tem chance, ué. Claro que tem. Ontem a gente falou isso no Canelada. Não, chance de título. Tem de título, sim. Claro que tem. Ué, a gente até olhou a tabela dele. O Hulk ficou tão revoltado no jogo contra o América Mineiro. Perder ponto pro América Mineiro. Não pode ficar revoltado. Lá, nesse momento, não pode. Não pode ficar revoltado, né? Não, sim, eu sei. Mas ele tava revoltadinho e ameaçou, saía lá. Mas não dá, né? Se o Filipão deu uma arrancada estilo Copa de 2002, já que a gente citou, ganhar 7 jogos seguidos, ele vai brigar diretamente. Vai brigar. Diretamente. Mas ó... o Flamengo, ele é muito instável. Apesar da vitória, o Flamengo faz um brasileiro, como eu tô falando aqui, totalmente oscilante. Ele só fez 28 dos últimos 54 pontos em disputa. 51%. Chegou a estar em terceiro, mas caiu para 6ª colocação. O Flamengo, sempre quando você acha que vai, vem esse time sem vergonha e faz uma atuação sem vergonha. É a hora que vai, né? É isso. Não, pera um pouquinho. Você acha que vai e não vai. Até que chega uma hora que ele vai. Porque ele tem capacidade para ir. Mas esse ano não foi ainda. Pois é, pode ser que vá. Esse ano foram 7 competições e várias vergonhas. Isso mesmo, só papelão. E no Campeonato Brasileiro, inclusive, parece que vai e não vai. Só que é o seguinte, ele continua vivo. Em algum momento pode ser que parece que vai e vai.
E ele tem capacidade para isso. Esse é o ponto. O Flamengo, ele potencial. tem. Não dá para isso, não dá para você desprezar o Flamengo nem o Palmeiras pelo potencial que eles têm. Esses dois aí, você não tem como menosprezar. Esses dois tem que acreditar até o último momento, porque eles podem, eles têm competência. Lembrando que esses dois que você está citando, se tivessem feito coisas certas, poderiam estar realmente brigando eles pelo título, cabeça a cabeça. Estariam brigando pela Libertadores. Né? Teriam feito a final. Teriam feito a final. Exatamente. E não Boca e Fluminense, que são inferiores. A gente fala das lambanças que o Botafogo está fazendo e deixou essa vantagem confortável que ele tinha para trás, mas Palmeiras e Flamengo, a gente também tem falado muito nisso, né? Pontos perdidos pelo Flamengo e pontos perdidos pelo Palmeiras, ao longo da caminhada. O Botafogo, ele fez muito mais do que ele podia fazer. Então, mérito ao Botafogo, ele fez nada do que podia. O Palmeiras e o Flamengo, eles fizeram menos do que podiam. O Botafogo, ele, se você falar, vamos supor que o Botafogo perca o título, fica em terceiro lugar. Imagina o começo do ano e você fala assim, o Botafogo vai ficar entre os 3 primeiros. Seria extraordinário. O Palmeiras fica entre os 3 primeiros, o Flamengo, pouco. São times para brigar por título. É diferente, pelo potencial, pela grana, pelo investimento, por tudo que ele tem feito nos últimos tempos. Agora, se o Botafogo mudar de patamar, começar a fazer isso todo ano, você vai, até agora, os dois que tinham que estar brigando pelo título eram Palmeiras e Flamengo. O Botafogo está meio de intruso aí. Ou seja, mérito pro Botafogo. Fez além do que dele se esperava. Os outros estão aquém. Esse é o ponto. Os outros estão abaixo. Sim, os outros estão bem abaixo. É lógico. E o Botafogo aproveitou. Red Bull. Pô, o fato do Red Bull tá aí tá mostrando que os caras estão fazendo errado. O Red Bull é um time sub-20, gente. E ó, o Flávio Prado... Não, o Flávio Prado não, foi o Vamp. Ele falou da malandragem do Tite em pedir o apoio da torcida. Dá essa piscadinha que você deu pra mim lá pra câmera. Cadê? Olha lá, piscadinha, olha lá. Olha lá. Mas, Vamp, você tem razão. Por que o Tite tá fazendo isso? Ele sabe da pressão que tá vivendo esse Flamengo. Ele sabe do ano sem vergonha que teve esse Flamengo. Ele sabe do quanto esse time foi cobrado merecidamente por ter faltado vergonha na cara e por não ter jogado por alguns treinadores. Agora, o Flamengo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 de 7 jogos em casa. Ele tem 5 de 7 jogos em casa. E os dois se o fora, Flamengo... sabe aí, os dois fora? Se o Flamengo fizer a sua parte em casa, ele tem grande chance de título brasileiro. Detalhe, que dos 3 que ele vai jogar em casa estão brigando pelo título. Atlético Mineiro, Palmeiras e Red Bull. Então o Tite sabe que se o Flamengo fizer a parte dele em casa, se a torcida fechar com o time em casa, ele tem chance de título brasileiro. Ele não tá falando isso só por falar, cobrar torcida. E lembrando, um dos jogos fora é contra o América Mineiro, que vendeu o mando de campo. Isso vai ser em Uberlândia, vai ter muito mais torcida do Flamengo. Ele vendeu o mando porque ele já tá rebaixado, ele quer ganhar dinheiro. Então o Flamengo vai ter aí 6 jogos em casa, porque Uberlândia vai ser muito mais público do Flamengo do que do América Mineiro. Agora também tem que o time tomar vergonha na cara, né, Van? E vamos supor que o último jogo do Flamengo é contra o São Paulo. Vamos supor que esse jogo chega pra título. Acho que a torcida do Flamengo não invade também o Morumbi? Vai dar garra, vai dar os ingressos pra você ver. O Flamengo já foi campeão brasileiro com o Rogério Ceni dentro do Morumbi, né? Rogério Ceni campeão. Perdendo. Foi perdendo. Mas foi campeão brasileiro. Mas você tá lembrando, eu tô lembrando Então também. é o seguinte, o Flamengo vai muito olhar pra tabela, esses 6 jogos aí, como você falou, mais 7, que é o América Mineiro. E olhar assim, ó, Botafogo e Grêmio, de repente um empate lá. O Flamengo ganha do Palmeiras, o Flamengo ganha do Red Bull. Aí o Botafogo vem pegar o Red Bull, um mata o outro. E nessa rodada ele soma 3 pontos. Brincadeiras à parte, nossa aposta aqui, mas olhando friamente a matemática, dá sim. A depender do que o Botafogo faça hoje contra o Vasco. O Botafogo ramelar hoje contra o Vasco, aí ele ainda ninguém passa ele. A não ser o Red Bull Bragantino, que vai ter essa gordura, depender só de si. Mas para depender só de si, tem que pegar o Flamengo no Maracanã, né? Tem. É isso, ele vai pegar o Flamengo. O Flamengo, ele é o único que ele vai pegar os 2 times que estão mais na briga pelo título em casa. E nas próximas rodadas. O que você tá olhando pra mim e rindo? O time... Tá, galera, esse foi o vídeo. Vocês estão vendo aí o calendário do Flamengo até o final do Brasileirão. O Flamengo enfrenta o Palmeiras agora na quarta-feira. No final de semana tem um clássico contra o Fluminense. O Fluminense aí focado no Mundial de Clubes, mas é um Fla-Flu. O Fluminense não vai querer deixar o Flamengo ser campeão nessa temporada, vai querer tirar ali as possibilidades do Flamengo de título, é um jogo complicado. Vai enfrentar o Bragantino, esse jogo adiado devido à final da Libertadores. Vai pegar o América Mineiro em Uberlândia. O América Mineiro vendeu o mando de campo dessa partida, então o Flamengo deve ter mais torcida. O Flamengo vai pegar o América Mineiro já rebaixado para a Série B, então a possibilidade grande aí de vitória do Mengão.
depois vai enfrentar o Atlético Mineiro em casa. É um jogo difícil, o Atlético Mineiro tá ali com os mesmos 53 pontos do Flamengo. É um time que, se o Botafogo bobear, também disputa o título. Vai ser um confronto complicado. Pega o Cuiabá, que o Cuiabá deve dar tranquilo no campeonato em casa, e fecha com o São Paulo jogando no Morumbi. O Flamengo que já conquistou um título brasileiro no Morumbi. O Vampeta lembrou ali muito bem com o Rogério Ceni, mesmo com aquela derrota. Então o Flamengo fechando aí com o São Paulo. O São Paulo deve estar tranquilo já na última rodada. Vai disputar a Libertadores, campeão da Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro já sem correr qualquer risco de rebaixamento. São Paulo ali está no meio da tabela, então já deve chegar tranquilo já no modo férias para esse jogo. O Flamengo tem possibilidade, galera. O problema é a atuação do time. Ontem contra o Fortaleza não foi um bom jogo. O Flamengo ali teve muita dificuldade de criação. É um time lento para tocar passes no ataque. Já disse isso aqui inúmeras vezes. Às vezes o Flamengo pega ali uma jogada de um contra-ataque que fica com um número maior de jogadores em relação à defesa do adversário e não consegue concretizar rápido o lance. Roda muita bola, o adversário se recompõe, fica com aquela dificuldade. Então o Flamengo tem que buscar evoluir nas partidas. Evoluindo dá, porque o Botafogo não vem jogando bem. O primeiro tempo do Botafogo contra o Palmeiras foi muito bom. Isso foi uma exceção dos últimos jogos. Aquele 3-0 ali, jogando muito bem. Depois, o segundo tempo foi o Botafogo das últimas partidas. Um time disperso, um time meio com receio do adversário encostar no placar. O Palmeiras acabou virando de forma espetacular ali 4-3 e tem possibilidade sim do Flamengo ser campeão, mesmo ali com essa diferença de 6 pontos. É possível. O Botafogo não vem apresentando um grande futebol, eu falo isso aqui sempre nos vídeos. Vai depender do Flamengo. O Flamengo tem que jogar bem, o Flamengo tem que evoluir, os jogadores têm que acreditar. E o Tite, ontem, numa declaração na entrevista, pediu o apoio da torcida e já começa nessa final. Nessa final contra o Palmeiras, um jogo complicadíssimo. O Palmeiras vem num grande momento. O Palmeiras vem aí de 4 vitórias seguidas. O Hendrick aí parece que finalmente encaixou no profissional, vem jogando muito bem, convocado à seleção brasileira hoje pelo técnico Fernando Diniz. Então o Palmeiras vem embalado para esse jogo, mas o Flamengo está jogando em casa, o Maraca deve estar lotado, vai ficar lotado com certeza. O Flamengo tem possibilidades, tem que carimbar essa vaga para a Libertadores do ano que vem, que é o primeiro objetivo, e quem sabe ali conquistar esse Campeonato Brasileiro. Hoje o Botafogo tem um jogo muito difícil, vai enfrentar o Vasco em São Januário, é uma possibilidade grande de tropeço do Botafogo, então vai ficar ali um ponto ali na frente do Palmeiras. Em caso de empate vai a 60, ou em caso de derrota vai ficar com os mesmos 59. Lembrando que o Vasco vai se mobilizar bastante para essa partida, é uma possibilidade grande de sair da zona do rebaixamento. Em caso de vitória do Vasco, o Vasco sai da zona de rebaixamento e coloca o Cruzeiro entre os 4 últimos. Então o Vasco vai jogar a vida. E jogando a vida contra o Botafogo, que não vem jogando bem, o Vasco pode sim conquistar uma vitória, é um clássico, tudo pode acontecer. E o Botafogo estacionar ali nos 59 pontos. E aí o campeonato vai pegar fogo nessas últimas rodadas. Caso o Botafogo perca esse jogo para o Vasco, o próximo jogo do Botafogo é contra o Grêmio. É um jogo ali entre líderes. O Grêmio está ali na 4ª colocação. Então o Botafogo tem que já tá com o sinal amarelo ligado. Se não vencer o Vasco, o campeonato fica totalmente em aberto nesse final de temporada. Esse foi o vídeo, galera. Deixa o like e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras!